Voltei! Professor Andreas na área aqui agora pra gente falar sobre a segunda lei da termo, só que agora a gente vai aplicar essa segunda lei pro nosso cotidiano, cara. Você vai saber como funciona o motor de um carro, fechou? Só lembrando, antes de começar a falar sobre o motor do carro, a gente desmembrar o carro aqui e te mostrar certinho o que tem dentro do motor, eu queria só te lembrar que toda a máquina térmica, ela pode ser desenhada assim. Tem a maquininha, esta maquininha recebe calor de uma fonte quente, ela realiza um trabalho e ela cede calor para uma fonte mais fria que pode ser o ambiente, pode ser a água, pode ser o que for, beleza? Lembrando que este desenho aqui tem que estar na tua mente forever, para sempre. Toda máquina térmica funciona assim. E daí eu posso tirar uma equação matemática que é calor da fonte quente é igual a trabalho mais calor da fonte fria. Sucesso? Tudo bem? Sabendo disso, vem comigo aqui e vamos ver como funciona o motor de um carro. Vou só apagar aqui, isso aqui foi só para te lembrar e para deixar mais clean o meu quadrozinho aqui. Povo, esse aí é o motor de um carro, ele funciona em 4 tempos. Então a gente chama esse motor de motor de 4 tempos, fechou? Isso aqui é o cilindro. Então eu tenho um cilindro, aqui tem 4 cilindros no caso, eu tenho um pistão e esse pistão ele fica assim, ó. Essa partezinha aqui ela pode ser chamada de virabrequim e tem, eu não sei se dá para notar aí, mas aqui em cima eu já vou te mostrar bem certinho, tem o que a gente chama de vela. Então tem uma vela aqui que a função da vela é fazer uma faísca, só para fazer uma faísca, é só isso, tá? Então o carro, o motor de um carro, lá por dentro, ele é assim. E ele é um motor chamado de motor de 4 tempos. Por quê, professor? Porque ele funciona em 4 tempos. É óbvio. Beleza? Então vem comigo aqui e vamos ver como que funciona esse carrinho aqui certinho. Ó, primeiro, você tem o pistão, que ele tá lá em cima. Esse primeiro passo é o passo da admissão. Admissão de quê, professor? Abre essa portinha aqui e é jogado lá dentro uma mistura de combustível mais ar. Professor, por que combustível mais ar? Porque o combustível é o que vai explodir e o ar é o que vai fazer a explosão acontecer. Você só tem explosão se você tiver oxigênio, certo? Só tem fogo, no caso, se você tiver oxigênio. Enfim, então, ó, abre a portinha aqui e é colocado lá uma mistura de combustível mais ar. Esse processo é chamado de processo de admissão. Quando você joga lá dentro isso, o que acontece com o pistão? O pistão é lançado para baixo. Então esse pistão tá vindo. Só que por inércia, já que isso aqui ele é algo que fica assim, ó, por inércia, o pistão ele vai começar a subir. Ah, professor, que é aqui, ó. E quando ele começa a subir, essa portinha já fechou, tá? E ele começa a comprimir aquela mistura que entrou. Ele começa a comprimir, logo, o segundo passo, 4 tempos, né? O segundo tempo, ele é chamado de compressão. Então tem o primeiro que é a admissão, que é quando entra as coisas, daí ele faz. Daí por inércia ele volta. Quando ele volta, ele começa a comprimir. Começou a comprimir, o nome já fala. Quando você comprime, você aumenta a pressão aqui nessa mistura gasolina, pode ser, mais ar. Então tem aqui gasolina e ar mega pressionado. Por quê? Porque o pistão está comprimido. E neste momento, quando chega no momento de máxima compressão, a vela vai lá e faz a faísca. Essa velinha aqui vai lá e faz a faísca. Quando a velinha faz a faísca, acontece a explosão. Meu, dentro do teu motor, ali na tua frente, ali no carro, tá acontecendo explosões. É isso mesmo. Explosões controladas, mas tá acontecendo. Beleza. Aconteceu a explosão, o pistão ele vai ser lançado loucamente para baixo. E dele vem, ó, que é a fase da expansão. Então, de novo, admissão, voltou, compressão, tem a explosão, depois da explosão, o pistão é lançado para baixo, vem a expansão, por inércia ele faz assim de novo, ó, ele faz e volta. Quando ele faz e volta, essa portinha do outro lado se abre, que é a parte da exaustão ou descarga. Então, aquele produto da explosão, ele é lançado agora para fora. Meu, isso aí é muito show. E tudo recomeça. Então ele funciona através de um ciclo. Beleza? Então todo carro ele vai funcionar assim, cara. Qual que é a diferença de carro para caminhão?
Caminhão você pode ter cilindros maiores, pode ter mais cilindros, sacou? Mais cilindradas e por aí vai. Você pode colocar mais a mistura de ar com combustível para dar mais potência, enfim. Você pode fazer várias coisas diferentes, mas basicamente é isso que funciona. Então, de novo, tem a admissão, compressão, daí entre compressão e expansão tem a explosão, né? A vela fazendo uma faísquinha, daí faz a expansão, volta e tem a exaustão. Ele empurra esse produto da explosão para fora. Daí vem de novo a admissão e fica nesse processo até você parar o carro. Beleza? Tá. Como que a gente representa isso? Dá uma olhada. A gente representa isso por um gráfico. E isso aqui, povo, ele é ótimo para cair em questões do material, em provas do Enem, provas de vestibulares. Isso aqui, esse gráfico aqui é muito ótimo. Olha só que interessante, vamos interpretar o gráfico agora à luz de tudo que aconteceu aqui, tá? Este é um gráfico do motor ciclo Otto. É este motor aqui. Então, se vier na questão assim, motor ciclo Otto, já saiba que é isso, tá? Ó, primeiro, é um ciclo, se liga. Ele começa no ponto A. Ponto A, a pressão é pequenininha e o volume é pequenininho. Volume é pequenininho, quer dizer que o pistão está lá em cima. Daí, ó, a pressão não muda, então é uma expansão isobárica. Se liga na nomenclatura, expansão isobárica. E até chegar no ponto B, o volume está aumentando. O que aconteceu? Aconteceu a admissão. Então, neste processo aqui do A para o B, está acontecendo a admissão. Fechou? Você entendeu? Então, essa linhazinha aqui se chama expansão isobárica. Tá, isobárica porque a pressão é constante. Daí vem, no ponto B para o ponto C, se liga, o volume ele começa a diminuir, quer dizer que o pistão está começando a voltar. Então o volume começa a diminuir e a pressão começa a aumentar. Então é o processo de compressão. Isso aqui, ó, processo de compressão. Chegou no ponto C, o que acontece? Instantaneamente, muito rápido, a pressão aumenta loucamente. Então, este ponto C aqui, do ponto C para o ponto D, está acontecendo a explosão. Então, a vela fez a faísca, ela faz a faísca aqui no ponto C, e daí, isso aqui é o momento da explosão. E no momento da explosão, o volume está o mesmo lá, só que a pressão ela aumenta loucamente. Daí, o pistão começa a descer aqui, ó, do ponto D para o ponto E. Peraí que tá coçando o nariz aqui. Eu coço. Aí, do ponto D para o ponto E. Beleza. Do ponto D para o ponto E, o que vai acontecer? O volume vai aumentar e a pressão vai diminuir. Ponto D para o ponto E é a expansão. Ó, o volume aumenta e a pressão começa a diminuir. Ah, professor. E do E para o B? Do E para o B é o momento que o volume está no maior possível, no caso. No ponto E para o ponto B, o volume está no maior possível e a pressão ela diminui lá. Por quê? Porque esfriou. Aconteceu uma expansão adiabática, ó, uma expansão adiabática em troca de calor. Então a temperatura diminuiu, a pressão também diminui. Daí depois vem a descarga. Ele joga isso tudo para fora. Jogou isso tudo para fora do ponto B para o ponto A. O volume está diminuindo e a pressão continua a mesma. Por que o volume diminui e a pressão continua a mesma? Porque está jogando o gás para fora. Beleza? Então, olha quanta coisa pode ser perguntado numa questão. Isso é muito interessante. Povo, você precisa entender esse gráfico. Se você usa isso como um parâmetro, se você entender esse gráfico, meu, você entendeu tudo, basicamente, né? Tudo sobre termodinâmica. Sobre expansão adiabática, expansão não sei o que lá, compressão isobárica, enfim. Se você entender isso aqui, você entendeu tudo. Beleza? Tranquilo? Então, aí o ciclo recomeça. E daí vai tudo de novo. E é isso que funciona o carrinho. Só relembrando, o Enem ele já cobrou isso, cara. Este ponto aqui é justamente o ponto que acontece centelha. E do C pro D acontece a explosão. É o momentozinho específico da explosão. O pistão tá lá em cima, acontece a explosão, ó, ele não desceu ainda. Daí depois ele, sacou? E esse, é aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Se você entendeu, se liga nessa questão do Enem. Professor,
Mas o gráfico aí é diferente, né? O gráfico é diferente, porque o motor é diferente. É o motor a diesel agora. Não é mais a gasolina e a etanol. É a diesel. Ah, professor, e agora? Motor a diesel, ele não tem vela. Se ele não tem vela, quer dizer que a explosão acontece quando acontece o máximo de compressão. Fechou? Já fica a dica pra você. Então não precisa da faísca. O diesel, quando você chega no máximo de compressão, ele já explode. Daí você não precisa da faísca. Beleza. Se liga nessa questão do Enem e tenta resolver ela pra mim. Se você conseguir resolver, quer dizer que você entendeu tudo. Rudolf Diesel patenteou um motor a combustão interna de elevada eficiência, cujo ciclo está esquematizado no diagrama pressão-volume. Beleza, o ciclo do motor está aqui. O motor de diesel é caracterizado pela compressão de ar apenas, com a injeção de combustível. O que ele está falando aqui? Que não tem a partezinha da faísca, não tem a partezinha da explosão. No ciclo diesel, o calor é absorvido em... Qual que é o momento que ele absorve calor? É isso que ele pergunta, né? Daí, ó, de A para B. De A para B, de C para D, de A para B, de B para C. Vamos ver, a gente já vê isso aí. Daí tem continuação. E de C para D, pois em ambos ocorre realização do trabalho. Daí você tem que lembrar lá dessa partezinha aqui, ó. Calor, que é o que eu quero saber, é igual a trabalho mais ΔU. Povo, ó, só relembrando, ó, trabalho. Quando que não existe realização do trabalho? Não existe realização de trabalho. Trabalho é pressão vezes variação de volume. Não existe variação de trabalho, não existe realização do trabalho quando não há variação de volume. Então, numa isovolumétrica, lembre-se, não tem trabalho. Fechou? Lembre-se disso. Outra coisa, se o volume aumenta, quer dizer que o volume final é maior do que o inicial. Se o volume aumenta, o trabalho é positivo. Se o volume diminui, o trabalho é negativo. Fechou? Isso vem lá da primeira lei. Só relembrando. Beleza. Vamos lá. Então, ó, do D pro A, eu já sei que não tem realização de trabalho. Do D pro A não tem porque não tem variação de volume. Tá, povo? Se não tem realização de trabalho, do D pro A, tá? E fica Q igual a ΔU. Só que do D pro A, diminuiu a pressão. Diminuiu a pressão porque diminuiu a temperatura. Isso quer dizer que este cara é negativo. Se esse cara é negativo, esse aqui também vai ser negativo. Então, do D pro A, eu perco calor. É o momento que ele joga para fora o esquema. Sacou? Então, D pro A é o momento que ele joga para fora. Agora, do A pro B. Vamos ver. Do C pro D, vamos ver também. Só que vamos ver do B pro C agora. Vamos pensar do B pro C. Do B pro C, o que está acontecendo? Pressão é constante. Tá, pressão é constante. E o volume está aumentando. O volume está aumentando. Se pressão é constante e o volume está aumentando, este cara aqui, olha só. O trabalho, ele vai ser positivo, certo? Trabalho vai ser positivo, porque o volume está aumentando. Beleza, prof. Se o volume está aumentando e a pressão permanece constante, quer dizer que a temperatura está aumentando. E se a temperatura está aumentando, quer dizer que esse cara também é positivo. Então, positivo mais positivo dá um valor positivo aqui. Isso quer dizer que, do B para o C, com certeza absoluta, este motor ele está recebendo calor. Por quê? Porque tem um valor de Q, tem que ter, porque eu tenho um valor positivo aqui, um valor positivo aqui, então tem que ter um valor de Q e este valor de Q é positivo. Então ele está recebendo calor. Então eu já sei que do B para o C ele recebe. Ó, B para o C. Aqui letra B é promissora. Agora do A para o B. Vamos analisar do A para o B. Do A para o B, o que está acontecendo? Professor, é uma isoterma? Será? Do A para o B é uma isoterma. Ou se for uma adiabática também vai ser a mesma coisa. Mas é uma isoterma. Do A para o B sendo isoterma, quer dizer que não há variação de temperatura. Isso quer dizer que o ΔU vale zero. Agora, o trabalho, o volume está diminuindo, prof. Então quer dizer que o trabalho é negativo. Se o trabalho é negativo, o calor é negativo. Então aqui não é. Agora do C para o D.
C para o D, o temperatura não está variando, quer dizer que ΔU é igual a zero, trabalho vai ser positivo e o calor também vai ser positivo. Então, ó, a letra A, C para o D, e do A para o B. Não, letra A está errada. Letra B, A para o B e do B para o C, pois em ambos ocorre elevação de temperatura. A para o B, do B para o C. Vamos deixar essa aí em off. C para o D, pois representa a expansão adiabática. Ei, expansão adiabática. Se liga, se é adiabática, não pode ser do C para o D. Então essa aqui, a explicação dela está errada, porque adiabática quer dizer que não troca calor, e ele quer saber quando que o calor é absorvido. Então C está errado. Letra D, do A para o B, pois representa uma compressão adiabática. Mesmo esquema. Letra D, está errado. Agora, do B para o C, pois representa a expansão isobárica em que o sistema realiza trabalho e a temperatura se eleva. A letra E está perfeita. E por que não é a letra B, povo? Porque do A para o B, como ele falou nas outras alternativas, é adiabática. Se é adiabática, quer dizer que não tem troca de calor. Acabou. Então, A para o B, adiabática. C para o D, adiabática, não tem troca de calor. D para o A, calor é negativo. E do B para o C, calor é positivo, como a gente fez lá. Então, alternativa correta, letra E de eita! Acertei. Sucesso? Tudo bem? Deixo para você essa questão 6 do praticando. Mais suave, mais simples, não é interpretação de gráfico, mas é de motor, tá? Lembre-se do desenho de qualquer máquina térmica, resolva essa questão e fechou, povo. É isso. Professor Andreas fica por aqui. Valeu, até a próxima. Tchau!